Olá, seja muito bem-vinda ao nosso HoraCast com Elis Beck e hoje com grandes convidados, né? Com certeza, aproveitando aí que tá chegando a imersão. E você que tá aqui no nosso canal, eu já quero te pedir para você já deixar o seu like aí e compartilhar essa live. E uma coisa muito importante que eu não tenho pedido, se inscreve no nosso canal. Porque todas as vezes que tiver novos conteúdos, você vai ser o primeiro e a primeira a receber o nosso conteúdo. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial. Primeiro, que ela é linda e maravilhosa. Segundo, que ela tem uma história que vai conectar com você. Você que está aí hoje, me ajude a receber aqui, nesse local. Eu já quero agradecer a essa mulher incrível, a Sami Silvestre. Olha que nome incrível. Silvestre, você já tem ideia de que poder essa mulher tem. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu quero te agradecer por você estar aqui comigo, Sami. Que Você honra. que vem aí de uma jornada que a gente vai bater um papo aqui. Vai ser um momento incrível. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje no nosso Obrigada, espaço. Elis. Muito grata. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que no campo das manifestações tudo acontece. Com certeza. E é um prazer estar aqui com você. É um prazer te conhecer. Conhecer um pouquinho da sua história e do seu propósito. Isso é muito rico. Ai, obrigada. Eu gosto de dizer, Sami, aqui no nosso espaço, que a gente tem recebido... Volta um pouco. A tela aqui deu uma... Deu um sumida. chute aí? Deu um chute. Quando você fala obrigada, depois você passa para você. Depois você vê o corte, você corta, tá bom? Pode ir. Só antes de você falar, eu quero fazer um negócio para vocês. Eu não fiz. Deixei isso aqui, não estava gravando, não colocou. Vou fazer uma coisa para vocês aqui. Isso vai ser muito bom. A gente vai ver? É. Ah, esse menino Caio é maravilhoso. Tinha, de um lado já tinha. Quando você arruma aí... Eu vou só baixar um pouquinho para não acontecer de eu bater na mesa, o bracinho. E aí, mulherada incrível, olha de novo eu com os cabelos aqui arrepiados. Não tem jeito, gente. Os cabelos. Não tem jeito. Mas olha, onde nós estamos, Olá! uma convidada super especial e a gente tá aqui gravando o nosso HoraCast. E daqui a pouco vocês terão novidades aí no nosso YouTube, no nosso canal. Aproveita, segue a gente aí. Grande beijo. Olha que chique. Nossa, menino, tá muito chique. Gente. Você viu? Deixa eu salvar aqui pra depois postar. Nossa, tá muito legal isso aí, Caio. Gostei, hein? Vou ficar olhando pra lá. Em vez de olhar pra câmera. Ó, Não tá aparecendo? Beleza. Maravilhoso. muito bem. Bom, Onde que eu tá parei? gravando, tá? Pode voltar pro você aí. Então, vamos lá, né? Aproveitando aqui, né, esse momento especial da sua presença, quero dizer que passa muitas mulheres aqui, muitas pessoas no nosso projeto. Esse é um projeto exatamente para trazer mulheres como você, né? E incrível que deu certo, que a gente decidiu ontem à noite, essa troca, né, de Sim. personagens aí, para te trazer aqui. E eu quero começar perguntando para que você possa falar pra gente um pouquinho quem é a Sami Silvestre. E esse nome, fala pra mim. Esse nome de peso, de poder. Sim, eu sou a Sami Silvestre. Meu nome, né, de registro, minha mãe escolheu Samila. E por ser um nome realmente diferente, né? E aqui em Campinas sempre teve essa questão acolhedora, os amigos, enfim, os clientes que se tornam amigos, que eu vou falar um pouquinho mais dessa vivência que eu tenho por aqui. E acabou ficando Sami. E aí eu trouxe ele realmente para um nome comercial, Sami Silvestre, Samila. Minha mãe que criou, juntou na época o que estava na moda, o que não estava de nomes. Ai, que legal. Foi Muito criativo. Foi uma criação dela. Ai, que legal. No meu ano de nascimento, 91, tinha muita Camila nascendo. Na minha sala de aula sempre teve várias Camilas. Minha mãe falou, eu quero fazer diferente. Vou colocar um S aqui. E aí ela mudou. Então ficou esse nome, realmente é forte, marcante. Bem marcante. Sim. E, enfim, Samila Silvestre
é uma mulher que está em constante aprendizado, eu posso te falar. Hoje eu tenho 31 anos de vida e a cada ano, por mais que a gente passe por experiências, por vivências, onde a gente se sinta mais preparada, né, para o que o mundo nos reserva, ainda assim eu me pego constantemente mudando, constantemente absorvendo vivências, informações, e isso vai, nossa, manifestando muitos caminhos, muitos ideais, enfim, na minha vida. Então, eu posso te falar que eu sou uma pessoa curiosa, uma mulher curiosa que está em constante movimento, em constante mudança, aberta às manifestações que a vida nos proporciona. Ai, que legal. Eu acho isso incrível. E para você que tá aí, a Sami, com 31 anos, a idade da minha filha, né? A gente está aqui nas gerações de construção, de mulheres que constroem. E às vezes as pessoas podem olhar para você, né, Sami, e entender 31 anos, nossa, mas é muito nova. E aí a sua história começa, né, muito cedo também. A história não só profissional, como a sua história de transformação. Você falou em constante processo de crescimento e evolução, né? A gente costuma dizer que esses são os processos evolutivos que nós temos nessa jornada chamada vida. E dentro dessa jornada, como surgiu a ideia da Sami empreendedora, a Sami que passou por vários processos de crescimento, Sim. mas tem uma história aí de entrar por um caminho, eu não vou falar ainda qual é a área dela, ela vai falar, mas entrar nesse caminho tão desafiador que é empreender. Sim. E você trouxe algo que fosse assim, chegar em Campinas e ser acolhida. Da onde a Sami vem e por que veio para Campinas? Certo, eu sou do interior de São Paulo, Araçatuba. Araçatuba hoje, acredito que esteja com uns 200 mil habitantes. É uma cidade pequena, é uma cidade onde eu nunca, desde sempre, nunca me vi crescendo lá. Olha assim, isso, né? É a cidade do coração, né? Todos os meus familiares, amigos de infância estão todos lá, eu amo. Amo Araçatuba, quero levar mudança para Araçatuba Que ainda. legal, tem que ir. Sim, tá no meu caminho. Mas eu sempre vi que eu precisava sair de lá para eu me desenvolver, né? Ali em Araçatuba eu não ia conseguir conquistar o que eu queria. As possibilidades. Exato. Então, comecei muito nova na área de projetos. Eu tenho um irmão que é projetista desde muito jovem. Então, quando ele começou a formação dele acadêmica, começou a dar aulas de projetos, AutoCAD, enfim. Eu sempre acompanhava o meu irmão para aprender um pouquinho. Então, de antes dos meus 18, 16 anos, eu já estava em contato com o mundo dos projetos. Com esse mundo de projetos, de desenvolvimento de arquitetura, layout. Sim. E aí, com 18, eu entrei para uma fábrica para desenvolver layouts de equipamentos comerciais. Então, projetei supermercados, redes, varejo, tudo que é loja de varejo. Acabei me especializando nisso. Virei o projetista oficial da Feira APAS, que tem todos os anos, né, aqui em São Paulo. Enfim, e aos meus 24 anos, eu tive uma oportunidade de vir para Campinas. A minha irmã estava aqui na região, em Paulínia, minha irmã mais nova, e ela me convidou para vir para cá trabalhar como projetista de imóveis planejados. Como eu já dominava a área de projetos, ela falou, Sami, eles vão precisar, né, dessa pessoa, mas também tem que ter uma desenvoltura para vendas, porque você vai ser uma vendedora projetista. E eu falei, eu topo, né? Vambora. Novos desafios, né? Vamos lá. Sim, eu precisava disso. Sempre fui projetista, mas sempre fui aquela pessoa que eu costumava falar bichinho do mato, que eu ficava no laboratório, debaixo, né, atrás da tela de computador. Nunca tive esse contato humano com as pessoas. Eu sempre lidava direto com uma pessoa que queria um projeto e eu só desenhava aquilo. Quando eu vim para Campinas, eu tive, né, esse desafio de realmente lidar com as pessoas.
E aí eu digo para você que foi eu acho que foi a minha descoberta, assim, de vida, de ser humano, porque hoje o que me recarrega todos os dias é estar com pessoas. Nossa, que lindo ouvir isso. E para você que está aí, a gente traz, inclusive, uma questão que é a questão que eu sempre estou falando, estou trazendo de conhecimento, que é a linha do desenvolvimento humano. É você entender que pessoas precisam de pessoas. Que eu costumo dizer que tudo que você faz hoje, alguém estava por trás disso. O alimento que você come, alguém teve que ir lá, uma pessoa teve que ir lá, teve que plantar. Por mais que a tecnologia está tão evoluída, mas ainda assim, por trás da tecnologia tem uma pessoa. Sempre. Sempre vai existir. Então, isso que você está trazendo é muito rico, porque as pessoas entendem que a gente está vivendo num processo de crescimento tecnológico, inteligência artificial, uma série de coisas, e que vai cada vez mais afastando o ser humano do outro ser humano. E a gente precisa se aproximar, porque é essa falta que está fazendo. Né? Uhum. É entender o que é o coração, as emoções, mas que está relacionado com pessoas. E eu gosto de trazer algo muito forte, que a nossa projeção, a nossa criação foi feita exatamente nesse sentido. E a Bíblia ela vai dizer, é bom que o homem não viva sozinho. E aí forma a mulher para estar junto. Porque tinha um monte de animais, tinha um monte de plantas, Sim. mas precisa de pessoas. Então, isso que você trouxe é muito forte, ainda mais nesse mundo da mulher, que a mulher é cheia de emoções e sentimentos, né? Um Sim. turbilhão. E não só isso, né? Na linha de empreendedorismo, que é a linha que você vai chegar daqui a pouco, mas para você construir esse seu momento de crescimento, você teve que entender, não é só o computador, existe algo além da tela, né? Algo além da tela. E é algo muito grande, assim. Eu entendo muito isso que você falou em relação à tecnologia, mas eu acho que não tem outro caminho. As pessoas vão ver isso. Pessoas precisam de pessoas. Sim, claro. Né? No nosso desenvolvimento é muito importante. E foi uma descoberta, né? Quando eu realmente precisei me desenvolver na área da comunicação, de me conectar com as pessoas, né? Transmitir segurança, porque até então, aos 24 anos, eu comecei muito nova. Então, eu tinha uma carreira na área de projetos, mas eu não me sentia segura, né? Para eu me comunicar, enfim, e transmitir essa segurança. E aí, junto com terapia, psicanálise, muita leitura, gosto muito de ler. E a minha psicanálise sempre foi muito voltada também para essa versão do Sami, leia essa linha de livros, raciocínio e tal, vai se desenvolvendo. Então, eu tive também esse preparo. E depois de 1 ano e meio, trabalhando, né, nesse local, isso em todos os lugares que eu já trabalhei, eu costumo falar assim, eu fazia o melhor, eu sempre dei o meu melhor, eu sempre estava lá até de noite, até de madrugada, trabalhando em equipe e tal, mas eu sempre tive aquela coisa assim, tá faltando alguma coisa aqui, eu faria de outro jeito, eu trataria as pessoas de outra forma. Nunca me conformei muito com o sistema onde eu estava inserida. E o empreendedorismo veio realmente dessa análise que você fez. Até porque essa análise ela está relacionada com questões de valores e princípios. Sim. Quando o que o outro faz te incomoda a ponto de você falar assim, não é assim. Né? Aí começa a mexer exatamente nessa questão de valores, de princípios. Exatamente. E não tem como mudar isso. Isso é de dentro, né? É e muito... tem uma hora que aquilo transborda e a gente tem que se mexer. Tem que se mexer. Tem uma coisa que eu costumo falar, que não existe zona de conforto. É zona de desconforto. Porque a gente tá incomodado ali, sabe? É a zona de conforto desconfortável. Exato. Então, chega uma hora que isso transborda e a gente tem que agir, que a gente tem que mudar. Na época, com muito carinho, assim, né? O meu empregador, nós tínhamos uma amizade muito grande,
um respeito muito grande. Falei que eu tinha essa vontade de empreender, de ter o meu escritório na área de projetos. E nós fizemos ali um combinado. Tá bom, Sami, faz assim, treina alguém para ficar no seu lugar. E aí, daqui a 2 meses, você sai e ok. Fazemos um acordo. No fim, passou 1 mês, passou 2, não contrataram ninguém. E eu falava assim, doutor Júlio, a gente precisa planejar alguém, porque eu preciso sair para o meu escritório. E nesse meio tempo, né, nesses meses de planejamento, eu me afundei, assim, em cursos do Sebrae, porque eu não entendia nada de empresas, de empreendedorismo, não entendia nada. E eu falei, como que eu vou abrir um escritório em Campinas, numa terra que não é minha, não conheço ninguém além do meu círculo social de trabalho, que virou família, que virou amigos. Eu não conhecia ninguém fora desse círculo. E aí eu comecei a estudar muito, né, vários cursos do Sebrae para eu entender tudo. Toda a parte que ninguém fala no empreendedorismo, que a gente às vezes romantiza um pouco, né, isso. Ninguém fala das dificuldades, desafios, que você vai quebrar várias vezes antes de você ficar de pé verdadeiramente, né? Exatamente. São desafios de empreender. Eu falo que são desafios de crescer. Os desafios de crescer, os desafios de ter maturidade. Normalmente, as pessoas pintam um quadro de que assim, não, você vai lá, você abre uma empresa, você começa a trabalhar e tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Igual você agora tem que ser dono dos seus horários, mas tem que saber que se você não trabalhar, você não tem salário. Disciplina. Disciplina de fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Então, hoje eu estava fazendo uma reflexão de manhã, você me falou, estava meditando aqui em oração, e eu tinha feito uma reflexão de manhã exatamente sobre isso. Sobre o preço que você tem que pagar, né? Pagar, entre aspas, mas o sacrifício que você tem que fazer, e entendendo que sacrifício é ofício sagrado. Sim. Né? Sacrifício é um ofício sagrado por algo que eu quero lá na frente. Então, é construir isso. Mas as pessoas não têm ideia de que para você ter sucesso, você vai desempenhar a mesma atividade como você desempenha para continuar no fracasso, que é essa zona de conforto. Porque tem um preço, eu não sou reconhecido, não tenho aí você começa. E aqui não, eu sou reconhecido, tenho merecimento, estou criando uma trajetória de sucesso. Sim. E o que eu tenho que abrir mão para ter tudo isso? Sim. Entende que para as duas coisas você tem que abrir mão de algo? Sempre. Eu vou ter sucesso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E no meu fracasso, eu estou abrindo mão de quê? De um conforto, de uma qualidade de vida, de tempo de qualidade com a família, né? De ter liberdade de escolhas. Então, é isso que você trouxe, assim. As pessoas pintam um quadro, mas ninguém olha o que o pintor fez. Sim. Né? Como o pintor que construiu o mundo, que foi Deus, né? Como foi os 7 dias? Não foi num dia só. Ele tinha poder para fazer isso? Tinha. Mas tinha todo um contexto relacionado a isso. É a construção. É o valor que a gente dá quando constrói algo. E é isso que você está trazendo. Eu estou construindo. Estou no processo de construção. E o que tem de desafio nesse processo, né? Acho que é essa beleza de olhar para algo e falar assim, isso aqui tem as minhas mãos. Sim, exatamente. Isso tem as minhas mãos, né? E você, como projetista, as mãos estão envolvidas 100%, né? Com certeza. Bom, o Dr. Júlio ainda continuou tentando, como que eu posso te falar, adiar minha saída, né, da empresa. E aí chegou um momento onde eu falei assim, olha, eu preciso sair, eu preciso encarar o meu negócio. Eu não consigo mais sustentar isso sem um plano aqui que de fato eu vou conseguir ensinar alguém e tal. E aí foi assim, em 1 semana a gente conseguiu alguém para eu conseguir treinar essa pessoa, coloquei data, mas tive que abrir mão do meu acordo para eu conseguir sair. Eu tinha um planejamento montado, né, em cima do acordo que eu havia feito com a empresa, então eu ficaria segura, entre aspas, né, por algum período, enquanto o meu negócio pegasse tração, enfim. Mas isso não aconteceu, então eu saí de lá
literalmente com uma mão na frente e outra atrás, e eu tinha que fazer meu negócio acontecer. Não tinha opção. Eu costumo falar assim, quem tá aqui comigo em Campinas, minha irmã, a Nath. A Nath sabe de tudo que eu passei aqui, mas a minha família lá em Araçatuba, não. Eu não tenho como pegar no telefone e chorar à noite porque o dia foi difícil. Para minha mãe, ela tá lá em Araçatuba, né? Como que ela vai largar tudo e me ajudar aqui? Não. Então, eu realmente tive que encarar essas situações aqui. Então, minha família não sabe 1/3 do que eu já passei aqui, das escolhas que eu já tive que fazer. Então, quando eu saí e abri o meu escritório, eu tinha que fazer acontecer. Eu tinha aluguel para pagar, eu tinha que comer. E eu não tinha uma reserva financeira para isso. Eu acho que isso fez toda a diferença, porque a gente se agarra às oportunidades de uma forma diferente quando a gente faz acontecer. Faz acontecer. Faz acontecer. E o quão isso foi importante para o seu processo de amadurecimento e crescimento? Muito, 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 muito. Assim, eu não tenho o que falar. Eu me lembro, eu até mencionei para você, né? Do meu primeiro cliente, Adilson. Ele chegou de Guarulhos, ele confiou nessa pessoa, né? Que estava abrindo um escritório em Campinas. E falou assim, Sami, eu gostei muito de você, eu confiei muito em você, tô gostando, né? Dessa troca que a gente tá tendo aqui. Mas eu sou de Guarulhos, então eu preciso de alguém que administre a minha obra. E eu já tinha feito isso na minha vida? Não. Falei, então Mas era um novo desafio. Falei, vamos. Se você confia em mim, para fazer isso, nunca fiz antes, sempre fui muito clara e honesta quanto a isso. Se você confia em mim que eu sou capaz disso, eu vou me capacitar para fazer isso. Então, do apartamento do Adilson, que foi, assim, uma escola para mim, obra, eu falo, eu tento sair de obra, mas a obra não sai de mim. Desde o meu primeiro cliente, eu já me envolvi com obra. Obra é um universo instável. A gente tem que lidar com muitas variáveis. Por isso que eu falo que o planejamento é 50% do sucesso da obra. Porque a gente precisa se planejar, se antever a qualquer tipo de imprevisto. E porque vai acontecer. Obra vai dar problema. Você trouxe um ponto, você trouxe 2 pontos que eu queria trazer aqui, né? O primeiro ponto é quando você fala de colocar... Eu que escrevi aqui, tá? O sonho fui eu que coloquei. Colocar data para realizar sonho. Quando você falou assim, não, eu tive que falar, não, tem que ter uma data, essa data é essa. E a gente falou um pouquinho sobre zona de conforto. Por que as pessoas não saem desse ciclo de realizar o sonho? Porque a maioria do tempo delas, elas estão realizando o sonho de outras pessoas. Sim. E aí, o que você trouxe desbloqueia um monte de gente hoje, tá? No sentido de que o tempo que você está gastando realizando o sonho de outras pessoas, você poderia estar otimizando e investindo muito mais para realizar o seu sonho. E talvez por isso hoje você não tem nem 1/3 de tudo aquilo que você projetou, sonhou, realizado. Porque você está gastando muita energia realizando o sonho de outras pessoas. Que era isso que você estava fazendo. Sempre fiz isso. Né? Trabalhando até de madrugada. Aí você percebe que as pessoas começam a empreender, investir no seu próprio negócio. E aí elas desistem muito fácil. Por quê? Porque elas não estão dispostas a ficar até 2, 3 horas da manhã, 4 horas, desenvolvendo um projeto que é para ela, que é dela. Uhum. Mas se ela tivesse que ficar dentro de uma empresa para receber um salário no final do mês, elas fariam. E aí é a mudança de consciência, realmente. É você trabalhar essa consciência na pessoa e falar, olha, por que para outra pessoa você faz? Sim. Qual é a importância que você dá mais para o outro, para o sonho do outro, do que para o seu sonho? Então, é esse olhar, é esse trabalho que, inclusive, a gente faz dentro dos nossos processos de imersão, de mentoria, né? Eu trago muito isso para as mulheres, principalmente. Exato. Vocês estão investindo no sonho de outra pessoa e o seu sonho está esquecido. E aí você culpa um monte de coisas, um monte de pessoas, governo, um monte de situações que só você tomar uma decisão, você muda isso. Exatamente. É a decisão que você tomou. E uma outra coisa que você falou,
que eu achei fantástica foi: eu não posso chorar para os meus pais que estão lá, né? Porque eles estão lá, o que eles vão fazer? E se eu não fizer isso, eu não vou amadurecer. Então, eu acho que foram 2 pontos extremamente importantes nesse seu processo de amadurecimento e crescimento. Foi a decisão de colocar a data. E se você tem um sonho, coloca a data para realizar o seu sonho. Estar aqui hoje, fazendo esse projeto, é um sonho de 2 anos atrás. Olha só. Ele foi sendo construído ao longo da jornada. Eu tenho esse podcast da HoraCast com a Elis Beck, e eu tenho um podcast de inteligência em gestão pública, Eu vi. que é a minha área, que é a área que eu atuo, que eu amo fazer o que eu faço. Sim. Amo trabalhar com mulheres e amo ser gestora pública e olhar esse contexto, porque é mais uma forma de você contribuir e transbordar o seu conhecimento. Com certeza. Então, o que você trouxe é muito rico em questão de abertura de mente mesmo, e estar pronta e consciente e com uma maturidade tão grande. Em tão pouco tempo você constrói isso, né? Eu digo que são as ferramentas que a gente tem hoje. E você aqui hoje está sendo um canal transformador para muitas mulheres, muitas meninas que estão pensando em começar e não sabem por onde. E é uma riqueza muito grande esse seu depoimento. Ah, que gostoso poder contribuir, porque é o meu objetivo. E só um adendo a tudo isso que você pontuou, eu vejo, Elis, que o nosso processo de crescimento, de amadurecimento, ele não é também linear. Nossa, isso eu tenho certeza absoluta. Nunca será. Ele não é linear. E assim, eu comecei, né, todos esses estudos lá quando eu tinha 24 anos. Passei por muita coisa, por muitas quedas, por muitas quebras. E assim, tem momentos... Um ponto importante que você falou aqui sobre... você investe tanto tempo para os outros e para você, né? Se você tem esses sonhos e você faz para o outro, por que você não faria para você? É realmente ter essa autoavaliação, essa autoobservação, se você não está se auto-sabotando. Porque eu, assim, direto, muitas vezes eu me pego, sou uma pessoa disciplinada, mas eu me pego cometendo algumas gafes que não está contribuindo para o meu crescimento, para o meu propósito, para o que eu quero da minha vida. Mas isso é muito rápido. Porque nós somos humanos, ainda bem, né? Sim. Porque a gente comete essas falhas, porque faz parte do processo de crescimento. Porque eu também me pego fazendo algumas coisas. Eu falo assim, oxe, qual que é o seu problema? E aí a voz da consciência fala assim, qual que é o seu problema? Por que você está fazendo isso? Você sabe que você tem uma... Porque o nosso cérebro, ele é projetado para quê? Para nos tirar da dor, para nos fazer sobreviver, e tudo que vai causar dor, ele acha alguma coisa para te distrair, para te tirar desse percurso. Olha só. Então, o nosso cérebro, ele é projetado para isso. Então, é o tempo inteiro essa briga constante com a nossa mente. Porque a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da família, tem Muitas que cuidar... coisas. E aí, por que você não cuida? Porque você vai falar, não, se você for para academia, caminhar, correr, você vai gastar energia. E se você gastar energia, o organismo vai trabalhar mais. Você está pondo em risco. Então, não, ó. Você tá vendo esse novo aplicativo aqui do Instagram? Vai lá. Perde umas horinhas ali. Gente, eu fiquei olhando esse negócio que lançou ontem. Uma pessoa falou assim, nossa, eu vou correr no banheiro, vou voltar, porque eu tenho que ficar aqui até 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. Isso porque eu tava trabalhando, né? Aí eu entrei lá, olhei e falei, não é possível um negócio desse, meu. Como? E aí você fala, olha onde as pessoas estão sendo pegas, né? Assim, isso aqui é uma grana, é um investimento. Um investimento não barato, muito caro, mas é para prender a atenção das pessoas ali. Quanto mais elas usam, mais eu ganho. E se você perde presença, a gente entra no automático muito fácil. E é por isso que eu tô te dizendo que é muito fácil você, às vezes, né, mesmo com toda a disciplina, fugir um pouquinho. Porque assim, putz, eu tenho que parar para fazer esse projeto, putz, eu tenho que parar para fazer esse processo.
E às vezes é uma coisa que eu não gosto tanto, mas é necessário. Sim. São as coisas necessárias para o crescimento. Você falou uma coisa que é muito importante a gente falar, eu acho, assim, quando a gente decide empreender, né? A gente vai pelo que a gente ama fazer. Quanta coisa hoje eu, Sami, faço do que eu amo, do que me fez, assim, querer, né, ter o meu escritório. Fazem anos já que eu não projeto. Eu precisei aprender a fazer coisas que eu não gostava tanto Que não assim, gostava. mas que eu precisava. Então, hoje eu faço o financeiro da empresa, eu faço toda a administração comercial, cronogramas, né, de toda a equipe, enfim, o processo semanal. Sami, onde você aprendeu gestão? Eu precisei aprender. Eu precisei. E não foi o que brilhou o meu olho. Falei assim, eu quero ser uma gestora, né, de um escritório de design de interiores e reformas. Mas hoje eu sou. E o meu propósito também tá aí. Porque eu continuo me conectando com pessoas Exatamente. e levando tudo que eu já vivi com obra até hoje na minha vida. Cada obra eu falo que é uma escola. Eu levo toda essa experiência para que os meus clientes consigam ter conforto realmente, né? Num momento tão desgastante que é um momento de obra, de reforma, enfim. A gente está falando de vidas e obra traz transtorno. Com certeza. Então, eu ainda continuo atuando no meu propósito, mas o que me fez brilhar o olho de quando eu comecei, eu não faço mais há muitos anos. Mas, olha, você trouxe algo que eu acho fantástico. Assim, obra traz transtornos. Costumo dizer que para toda construção precisa existir o processo de desconstrução. Nossa. Você não constrói algo sem destruir alguma coisa. E como eu trabalho muito com desenvolvimento e eu falo muito sobre crenças, que são construções Sim. colocadas dentro da sua mente para você ressignificar uma crença, para você desbloquear algo, você primeiro tem que destruir uma coisa anterior. E aí, né, existem técnicas, ferramentas para isso, adequadas para você fazer isso. E você que trabalha nessa área, você percebe que para você construir algo bonito, você precisa desconstruir o que está lá. Sim. Desconstruir o feio. E às vezes a gente se apega nas construções passadas, que são os pensamentos, emoções, sentimentos, traumas. Sim. E essas construções passadas é que trazem o resultado que a gente tem hoje. Qual resultado você quer quando você pega uma construção? Você já fez um projeto, porque já está na sua mente, já construiu. Sim. Então já é possível realizar isso. E quando você torna algo possível, que primeiro acontece na mente, a execução é muito mais fácil. Só que na hora que você começa a quebrar, que eu chamo das dores, começa a quebrar, tirar, destruir, aí você vai vendo que as feridas são mais intensas. E aí eu tô falando de sentimentos e emoções, realmente. E aí quando você pega uma obra que você fala traz transtorno, é no momento em que você tirou aqui e achava que a tubulação estava de um jeito e está de outro. Sim. Trazendo isso para nossas emoções e sentimentos, são as feridas internas. Muito mais profundas do que aquilo que está visível. Então, quando você fala disso, e você que está indo para essa linha de entender as pessoas e o desenvolvimento humano, é exatamente olhar que não é só mais uma construção. Tudo aquilo que você, e você sabe disso, que você está desconstruindo, tem um sentimento muito maior para as pessoas que te contrataram. E aí você está mexendo em feridas emocionais também. Não é só a parte arquitetônica. Sim. Mas tem as feridas emocionais que estão vinculadas a isso. Exatamente. E é difícil lidar com os conflitos da construção, mas muito mais com os conflitos da pessoa que está ali. Exatamente. Né? Que está fazendo uma reforma, por exemplo, né? Que adendo lindo, assim, eu já falei muito sobre isso com a minha equipe, né? Os momentos onde por exemplo,
mães que estão com bebê recém-nascidos, né? Eu falo, gente, como que essa mulher aguenta? Como que ela dá conta? Eu tô aqui à frente da obra, lidando com todo mundo, e ela tá aqui com o bebê no colo, trabalhando. Eu falo, meu Deus do céu, como que ela aguenta, né? E tudo isso tem relação. Eu costumo trazer muito do que a pessoa está vivendo e ter empatia com isso. Então, já aconteceu várias vezes, né? De repente, de ter algum tipo de agressão verbal da parte, né, de clientes, assim. Eu falo assim, não, peraí, olha tudo que essa pessoa tá passando. Olha o transtorno da casa dela. Ela não tem nem onde dormir sem poeira aqui. Tá com um filho recém-nascido, tá com uma demanda de trabalho, enfim. Eu falo assim, tá bom. Ela precisava pôr isso pra fora. Vamos lá. Vamos continuar o nosso trabalho. Porque a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, eu me apego muito. E agora você fez esse paralelo, fez assim, ó, puf, na minha cabeça, porque faz total sentido, né? São momentos da vida das pessoas que pode estar cutucando em feridas toda aquela mudança, toda aquela transformação. Sim, com construção. Certeza. Eu tô nesse processo, né, de procurando um local para mudar e tal. E eu fui ver algumas casas e você começa a olhar assim e fala, como é que eu faço aqui agora, né? Assim, aí eu olho para minha casa e aí fica nesse desprender das coisas. Sim. Não que eu sou uma pessoa pegada às coisas materiais, mas você olha assim, mudança, né? E toda mudança, ela gera conflitos. Sim, toda. Toda mudança. Eu falava isso hoje com o meu time, a gente falando lá do layout da sala, e eu falava exatamente isso. Eu falei assim, se você for tirar uma cadeira do local, né, tem uma pessoa lá que ela é extremamente sistemática. Eu falei, chegou novas cadeiras, vou tirar dela? Não. A hora que ela voltar e falar se ela quer realmente uma outra cadeira, a gente troca, mas essa é a dela, ela escolheu. Então, a gente precisa respeitar isso do outro. Sim. Então, esse seu processo de construção, de reforma, de projeto, ele está alinhado a uma série de outras questões que está relacionada ao ser humano. E nunca vai fugir disso. O computador pode ir lá, desenhar, fazer o projeto mais lindo do mundo. Mas se ele não entender que tem uma pessoa para usar esse espaço, esse local, e que tem a sensação, energia e sentimentos, não vai funcionar. Eu gosto muito de uma frase do Walt Disney, que ele sempre disse isso, né? Que de nada adiantava ele construir vários parques se não tivessem pessoas para estarem ali e trazer à tona o sentimento que ele queria e as emoções que ele queria produzir quando ele pensou em construir o primeiro parque. E quando alguém perguntou pro irmão dele, inclusive falou pro irmão dele, quando a Disney já estava, né? Falou pro irmão dele, nossa, que pena que o Al não estava aqui para ver tudo isso. Que o irmão dele falou, não, ele foi o primeiro que viu. Ele já viu tudo isso. Porque já estava, sonhou com né? isso, Ele né? já estava na mente dele, ele já tinha tudo isso pronto. Ele não vivenciou os momentos ali com as pessoas, como ele gostaria. Mas ver a criação e ver o que ia virar aquilo, ele já tinha visto. Então, são esses sentimentos, essas emoções que a gente traz para dentro desse contexto da relação que você tem com o cliente, com os seus colaboradores, com os profissionais que estão ali, os parceiros. E é óbvio que tem uma série de desafios, né? Como você falou, quebrei, teve parcerias que não deram certo, mas nem por isso eu vou desistir. Eu ainda acredito no poder da parceria, né? Que é essa sua fala, né? Acredito no ser humano, Elis. Eu não... E assim, é incrível, porque quem tá em volta de mim fala assim, Sami, eu não sei como você consegue. Como que você não desistiu ainda das pessoas? Porque realmente eu acredito assim. Cada pessoa que entra na nossa vida entra para ensinar alguma coisa pra gente. Essas parcerias que passaram pela minha vida, assim, a primeira eu perdi tudo, perdi apartamento, perdi carro, depois eu perdi o meu escritório, enfim, depois a minha terceira realmente eu fiquei numa situação de endividamento muito grande. E isso não ficou pior, porque na época, graças a Deus, eu contratei uma assessoria
não só jurídica, mas jurídica, empresarial, financeira, BPO financeiro, enfim. Então, eu estava bem amparada. Então, o buraco não foi maior, porque eu estava amparada por profissionais ali que estavam me ajudando. Mas eu tive esse processo. Quando eu tive essa quebra, por isso que eu falo assim, eu nunca tive problemas com os meus clientes, porque eu sempre fui muito sincera. Então, clientes que estavam naquele momento vivendo ali, né? Na época eu estava trabalhando com móveis planejados também, né? Porque eu já passei por alguns nichos, todos na área de projeto. Mas na época, móveis planejados, eu chamei esses clientes e falei assim, olha, aconteceu isso, eu separei do meu sócio, eu vou precisar de um tempo para produzir os seus móveis. Como que isso vai impactar na sua vida? Ah, não, Sam, eu só vou casar daqui 6 meses. Isso não vai me impactar. Então, eu posso priorizar esse casal aqui, que tem que sair do aluguel e entrar? Então, eu sempre tive essa transparência, né, com os clientes, que muitos são meus amigos, assim, é muito gostoso falar isso, porque o meu círculo, ele foi ampliando. De amizades, de pessoas que passaram pela minha vida profissional. Então, amigos que hoje, quando eu comemoro meu aniversário... Clientes que se tornaram amigos, né? Exato, clientes que se tornaram amigos. Então, a gente passei, né, enfim, por esse processo, e eu acredito muito que essas parcerias que não deram certo, não foi porque a pessoa era ruim, porque a pessoa premeditou, porque não foi isso. Eu acho que cada um prioriza o que é melhor para ele. Então, essas pessoas que passaram pela minha vida tomaram decisões onde naquele momento foi melhor para elas. Isso prejudicou outras pessoas no caminho? Sim. Faria isso? Não, porque eu confio nas pessoas. Está relacionado com os valores que a gente falou lá atrás, lembra? Sim. A gente falou disso, né? Está relacionado com valores, propósito, e realmente quem não está nessa conexão, nesse contexto, não vai se alinhar. E essas pessoas, elas vão aparecer. E não acho que acabou, né? Não acabou. Mas o que você trouxe é muito importante. É estar cercado de profissionais capacitados que diminuem o risco Sim. desses projetos. E, acima de tudo, eu tenho convicção absoluta que Deus, ele é de uma perfeição. E ele só coloca no seu caminho aquilo que você é capaz de suportar. E tudo tem um aprendizado. Tudo tem. Tudo tem um aprendizado. Eu gosto de uma passagem que traz exatamente o momento em que o rei do Egito queria matar todas as crianças que fossem do sexo masculino, porque a população estava muito grande. E ele não podia combater, né, os judeus ali que estavam crescendo e acabar dominando toda a região de novo, né? Porque já existia um domínio. E existia um propósito quando a mãe de Moisés não deixou, escondeu ele por 3 meses. Quando não pôde esconder, teve a estratégia de deixar ali. Tudo foi permissão de Deus. Porque muito antes de nascer, nós sabemos que já somos projetados para algo muito maior. E naquele momento, eu entendo que assim, ele teve que ir para um local onde ele foi capacitado para ser um grande líder, para que ele tivesse o conhecimento necessário de sobrevivência, inclusive, de liderança e de como lidar com os conflitos, para depois ser usado para vir tirar aquele povo dali e levar para uma terra que realmente era a terra prometida. E por que as pessoas não foram e não foi cumprida a promessa para todo mundo? Porque as pessoas costumam fazer o que mais sabem: reclamar, murmurar, desistir e achar culpados. Sim. E quando as pessoas fazem isso, elas ficam no meio do caminho. Então, esse processo foi um processo de amadurecimento para você, de crescimento, mas está te preparando para algo muito maior. Que é o que eu entendo, é o que eu enxergo, é o que eu vejo, né? E aí eu começo a entrar num flow aqui que vira uma coisa e a gente fica aqui o dia inteiro falando disso. Mas, Sam, fala uma coisa para mim. Qual é o seu grande sonho ainda, né? Meu grande sonho é, a partir do escritório, eu conseguir mudar vidas de
das pessoas que entram ali no mercado de trabalho. Gabi está comigo desde quando ela começou, desde quando ela entrou no mercado de trabalho. Eu acho que quando essas pessoas entram na nossa vida, a gente tem uma responsabilidade com o profissionalismo, com os valores que ela vai Sim. absorver. Então, eu ainda quero ter projetos assim, onde a minha empresa consiga capacitar jovens para mercado de trabalho e principalmente, né, de onde eu venho, assim, poder inspirar outros jovens, outras mulheres. Sim, com certeza que a você já é gente- inspiração. Eu falo para você que hoje o meu escritório, ele contribui sim com a vida das pessoas, né, dentro dessa área que nós somos especializados, mas o meu propósito está em atingir vidas mesmo. Que lindo. Sempre tive isso em mente, já tentei fazer isso uma vez, e eu quero me preparar para realmente conseguir atingir vidas, assim, de meninas, para se capacitar para o mercado de trabalho. E vai conseguir, porque você está no caminho, tá na jornada. Eu acho que isso é impressionante. A gente está, infelizmente, caminhando para o final do nosso podcast. Está muito gostoso o bate-papo aqui. Tem muita coisa. É muito Já flow mesmo, Já né? quero deixar aqui o convite para você voltar, para a gente Sim. continuar esse papo no próximo. Mas antes de terminar, eu queria te perguntar algo que, assim, qual era o seu sonho de criança? Olha só. Meu sonho de criança, que eu me lembre, sempre foi ser alguém impactante num lugar muito grande, assim. Por isso eu nunca me vi em Araçatuba. Sempre me vi em lugares grandiosos. E eu sempre fui muito conectada a pessoas. Sou uma pessoa muito sensível. Eu acho que estar transmitindo amorosidade, recebendo, sendo acolhida no local de pertencimento, isso sempre teve dentro de mim desde criança. Que legal. Eu acho que resgatando um pouco do que eu sempre quis. Perfeito. Se tivesse que deixar hoje uma frase, um outdoor, qual frase seria da Sami? Não é da Sami, a frase, mas é uma frase que me define muito. Pessoas precisam de pessoas certas. Certa, Joel J. Joel J. Joel J foi um dos meus mentores. Muito bom. A Sami trouxe algo aqui, você trouxe algo que retrata... Quero finalizar essa fala trazendo exatamente isso, que é quando você fala que eu quero cuidar de pessoas. Falou da sua menina que está lá com você, né? Dessa pessoa que está com você. Eu gosto de uma passagem do livro do Pequeno Príncipe, que foi um dos livros que mais me impactaram, quando ele fala que você é responsável por aquilo que cativas. Então, você tem uma responsabilidade eterna quando você cativa algo. E com pessoas é assim. E eu faço dessa frase desse livro um mandamento para a minha vida. Todas as pessoas que se aproximam de mim, que me cativam, eu me sinto responsável por aquela pessoa. Seja na área de desenvolvimento, seja na área de apenas dar um abraço, um sorriso, de perguntar se está tudo bem. Mas eu tenho isso como um mandamento. E o que você trouxe me fez lembrar exatamente isso, que as pessoas que estão na nossa vida, que estão próximas, elas criam uma conexão de responsabilidade. E responsabilidade mútua, na verdade. Sim. Né? Tem que ser mútua. Mas que só assim a gente consegue transformar esse mundo num mundo melhor. Onde as pessoas olhem para as outras e enxerguem um outro ser humano. É olhar pro ser humano e enxergar a outra alma. Que ali tem uma outra alma, ali tem um outro ser espiritual, um ser humano de verdade, que precisa de abraço, de carinho, do olho no olho, do aconchego. Então, gente, eu tive a honra de receber aqui hoje a Sami Silvestre. Essa mulher é incrível, né? Essa menina mulher, né? Que
incrível, com grandes projetos. E assim que tiver a oportunidade, ela vai voltar aqui de novo para a gente bater um papo mais voltado para a área de projetos. A gente vai falar sobre projetos juntos, inclusive. Eu tenho um monte de ideia aqui, Sim. um monte de coisa, um monte de pensamento. E a gente vai, com certeza, caminhar juntas aí nessa jornada, porque os nossos propósitos e valores, eles estão unidos, Sim. né? Em transformar a vida de outras mulheres. Eu quero te agradecer Eu quero te por agradecer. esse tempo. Te agradecer Tão especial de que você teve coração. aqui. Que prazer e honra conhecer você. Ai, de verdade. obrigada. E esse foi mais um nosso HoraCast. Então, você que está aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, curte e compartilha. Traz outras pessoas para cá. Você é importante aqui também. Obrigada pela sua presença e pela sua audiência. E até a próxima.